Fala aí. E aí, Marcelinho? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Tá frio aí? Não. Tá Tá, eu tô assim, em tá. Petrópolis, imagina. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Prazeraço Bom, estar aqui. o prazer é todo meu. Olha só, tava comentando com o pessoal aqui que o meu objetivo, você sabe bem o meu objetivo, mas eu tava comentando que o objetivo nosso, né? Porque os colegas estão vindo aqui e a gente está compartilhando um pouquinho do que a gente sofreu, do que a gente superou para se tornar um cirurgião, uma cirurgiã de elite, né? Então, os verdadeiros faixa preta. Isso é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver e o objetivo nosso é fazer com que faça a cirurgia pélvica profunda, né? Com uma segurança pela via minimamente invasiva. Então, hoje eu chamei aqui uma cirurgiã de elite. É um prazer tê-la aqui, a doutora Ana Luísa. Eu vou deixar ela se apresentar e daí depois ela apresentar, a gente começa a bater esse bate-papo aí. Vai lá, Ana, se apresente. Bom, gente, prazer estar aqui e aceitar esse convite do Dr. Marcelo. Eu sou Ana Luísa Alvarenga, sou ginecologista de formação e com especialização em endoscopia ginecológica. Tenho ido um pouco para essa área, gosto, sim, de paixão dessa área minimamente invasiva e tenho atuado um pouco na parte da oncoginecologia, que eu falo de verdade que é uma das minhas paixões. E eu trabalho tanto em Belo Horizonte quanto no interior, numa cidade que chama Itabira, e tenho tentado fazer cada vez mais que essa via de acesso seja cada vez mais disseminada e tenha, assim, sucessos e uma cirurgia de forma sistemática e correta, sabe? Então é isso que eu busco cada vez mais. Perfeito. E responde uma pergunta para mim. Eu fiz essa pergunta para todos os colegas, vou fazer para você mesmo. Você Hum. hoje, você realiza hoje cirurgias pélvicas complexas que você não realizava antes de fazer o curso da metodologia cirúrgica? Sim, eu tive, assim, o que eu achei do curso da metodologia, ele me deu mais capacitação. Eu consegui, com o curso, entender cada vez mais que a anatomia e sistematização, uma forma de fazer, é uma das coisas mais importantes da cirurgia. Eu estava conversando com a Juliane, você está fazendo mentoria dela agora, e a gente conversando o que mudou realmente assim da mentoria que a gente começou a fazer. É a forma sistemática de fazer o procedimento sempre da mesma forma. Então a gente minimiza cada vez mais erros e os checklists que a gente faz do início ao fim da cirurgia, a gente consegue com isso minimizar tempo cirúrgico, né? Assim, confere, vai e acerta, e isso é dessa forma sempre. Então a gente ganha tempo com isso. E tempo para a gente cada vez mais é interessante. Não por gastar menos tempo com a paciente em si, mas para você ter tempo de fazer mais coisas, né? Assim, ter mais tempo livre para você rever seus vídeos, editar, para você mesmo, entende? Então eu acho que isso para mim que foi uma coisa que eu ganhei muito com o curso. Perfeito. Olha só, pessoal, se vocês quiserem mandando perguntas aqui, no final da live a gente responde a perguntas, tá bom? O que vocês tiverem de interesse aí, que queiram saber sobre isso, sobre a cirurgia minimamente invasiva, secção pélvica profunda, é o que a gente vai abordar aqui e a gente pode ajudar vocês aí no final. A live é uma coisa interessante, né? Você viu que o Dudinho entrou aqui e mandou: Oi, papai. Então, você vê que entra Todo todo mundo. mundo, Não, tô todo vendo mundo vários é. amigos, os primos, o Exa- Felipe aqui, que saudade do Felipe, que a gente não vê. Exato. Falta Tem uma uns pizza de corre... japonês ainda do Felipe, com camarão, tá, Felipe, em São Paulo. Tem uns corredor de elite aqui, o Dr. João Serafim, o Felipe, o João. pessoal tá aí forte. Sério, Olha só, esse pessoal ah, tá me incentivando a correr, eu já consegui chegar nos meus 10K, entendeu? Eu comecei com 5, eu já tô no 10. mas é isso aí. Quando você entra para o grupo da cirurgia de elite, faz parte da atividade física. Então, Nossa. você acaba tendo que fazer uma atividade física. Que bom que você está correndo, eu tenho acompanhado. Eu faço atividade física todos os dias, todos. Olha Eu só. faço musculação 3 vezes a semana, 2 vezes a semana corrida e ainda tênis.
De fim de Olha semana só. corro. Então eu consigo. Tô fazendo isso por enquanto. Não, mas eu acho que um dos pilares da excelência em cirurgia é você ter esse treinamento fora também, né? Porque muitas das vezes a gente fica no campo cirúrgico, aquele tempo intenso, gastando uma energia enorme lá, você precisa ter um momento para cuidar do corpo, né? Para cuidar da mente também. Você É. pensa em outras coisas, pratica atividade física, então é E eu não sei se você extremamente acha, importante. assim, eu acho que corrida é o horário que eu me internalizo como se fosse, eu acho que o dia todo, vamos supor, passa aquele filme ou aquela cirurgia que você fez, eu relembro ela toda, passo a passo, se eu podia ter feito de uma forma diferente ou de outra, ou se eu tenho um outro dia, qual a tática, a opção B, eu faço umas coisas assim quando eu tô correndo, sabe? Eu uso Pô, esse tempo daqui a para isso. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, só para a gente seguir aqui o que eu estou pensando. Mas é interessante, vamos conversar sobre isso, é super legal, sobre o que que a atividade física faz, né? E tem muita coisa em comum do que você falou aí comigo, por exemplo. Mas me conta, como que você me conheceu? Eu quero mostrar para o pessoal aqui a sua trajetória. Tá. Eu estava fazendo um curso do CRISP de oncogineco, laparoscópica, e aí o senhor foi lá dar uma aula. E eu O te senhor conheci, é sacanagem, hein? tá bom. Só porque você é pequenininha, eu vou chamar de você, tá? Mentira. E aí eu te conheci lá e o Roberto Heleno entrou em contato para eu fazer um curso, um estágio observacional em Barretos. Então eu fiquei em Barretos um mês. E aí, nessa de Barretos, eu fui entendendo muito mais essa necessidade de padronização e de aperfeiçoamento que eu precisava. Mas olha, E quando eu fui lá em Juiz de Fora, a gente fez uma cirurgia ao vivo, certo? sim, E tiveram algumas aulas, né? E o que que mais te chamou a atenção na cirurgia? Porque quando você me conheceu, você já fazia cirurgias. E já, você já mas tinha não um tão complexas. volume. Pouco, onco minimamente invasivo, não. Eu não tinha capacitação ainda para fazer, eu não fazia, não. Fazia aberta. E Tá. aí eu fui para tentar melhorar essa parte de cirurgia minimamente invasiva. E aí eu lembro uma coisa que você falou no dia, falou assim, olha, eu opero no mundo inteiro e só vou praticamente eu, mas eu criei uma forma de operar que é assim e eu ponho sempre o auxiliar do jeito que eu quero. De uma forma, eu lembro uma coisa mais ou menos assim que você disse. Olha, eu opero hoje como uma pessoa, mas assim, é sempre assim, dessa forma, tento minimizar. Então, assim, e foi super rápido. Acho que nesse dia você fez, a gente queria fazer uma traqueleque, eu acho que não deu, mas foi uma radical e uma linfadenec, eu acho que você fez. E você não lembra o tempo, né, da cirurgia? Não, acho que não vou lembrar, mas não foi uma coisa grande, foi uma coisa super rápida. Mas você viu, é interessante, porque o dia que eu fui lá, aquela equipe, eu nunca tinha operado com aquela equipe, né? E eu sempre tento passar isso aqui, que muitas das pessoas ficam preocupadas, os colegas ficam preocupados em fazer a cirurgia de excelência, porque precisa de uma equipe de excelência. E não necessariamente, né? Né? Se você é um líder em campo, se você domina toda a técnica e você tem um bom relacionamento com a equipe que vai operar com você, você só precisa que eles auxiliem. Tem um auxiliar do lado direito que faz o auxílio dentro da cavidade, alguém que vai manipular o útero para você, se for uma cirurgia em que vai haver manipulação uterina, e se tiver uma outra pessoa, ela vai fazer a câmera para você. E você viu que não tem segredo, né? Quando você domina toda a Né? metodologia, o passo a passo, o posicionamento, aquilo que a gente tem lá Uhum. dentro da plataforma, né? Mas quando você viu lá e a partir desse momento você decidiu ir aonde eu estava, né? Em Barretos. Sim, sim. Tá. Porque eu acho difícil a questão de capacitação, então eu achava que eu não estava suficiente treinada para fazer esse tipo de cirurgia, então eu queria me profissionalizar mais. Isso é uma coisa interessante. Você tocou num aspecto muito interessante. Primeiro, o ponto de você estava fazendo um curso de capacitação, né? Era um curso de capacitação, apesar de ser uma vez por mês, através de módulos, né? Sim. Mas você ia todos os meses, né? E depois, você não tendo a segurança, você foi ver quem fazia
para você reproduzir aquele processo, certo? Certo. E quando você reproduziu, tinha alguém que fazia junto com você ou não? Não. Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção aqui e que eu falo no dia a dia. Você não precisa ter uma pessoa extremamente excelente que faz todos os procedimentos ao seu lado para você começar a fazer aquele procedimento. Você precisa desenvolver uma capacitação pessoal e uma vontade em querer realizar aquele procedimento, porque o limite é infinito. Ele é proporcional ao desejo e à capacidade de quem está ali tentando fazer, tentar. Mas é claro, para que haja uma segurança no procedimento, o ideal é que você assista alguém que já fez. E daí, quando você foi lá me visitar em Barretos, você ficou uma semana lá, não foi? Um mês. Um mês. Um mês, até que a gente não ia no centro cirúrgico todos os dias, né? Mas você ficou um mês. E o que te chamou a atenção? Eu lembro uma coisa que você falou para mim, mas eu quero ouvir de você. O que te chamou a atenção quando você foi lá e assistiu? Você lembra se você assistiu bastante cirurgias? Como que A, foi? prime... a primeira cirurgia que eu fui ver, que eu fiquei completamente impressionada, foram vocês fazendo um breaker, entendeu? Ensinando a um fellow resolver uma complicação cirúrgica de uma histerectomia radical. E eu fiquei impressionada com aquilo. Eu falei, cara, o cara tá saindo aqui conseguindo resolver tudo. E eu entendo essa necessidade de você ser responsável pela complicação que o seu paciente pode ter, né? Porque você ficar dependente sempre de uma equipe, de chamar o URO para resolver, de chamar o geral para não sei o quê, isso é muito ruim. Eu vejo isso na minha realidade, sabe? Às vezes eu tenho uma necessidade de querer, às vezes, somente a gente operar ovário é o que eu sinto uma maior necessidade, sabe? E apesar de que quando você entra com uma equipe multidisciplinar, isso é bom que você divide responsabilidades. Então, tipo, se acontecer qualquer coisa, você estava com fulano, com o uro, com o giné, com o prócto, enfim. Mas no ato cirúrgico, se você não tem ninguém, eu acho que é interessante você conseguir resolver. E fazer, assim, ensinando os meninos, o Fellow 1 a fazer um brick, eu falei, cara, isso é impressionante. E depois teve uma obstrução intestinal, que foi entrando com o doutor Carlos, e já era, acho que, a segunda obstrução, e falando, então, assim, o nível de complicações, vocês mesmos resolvendo, sem chamar outra equipe de oncocirurgiões, apenas gineco-oncológicos fazendo, isso foi, para mim, sensacional. Mas eu acho que isso é um dos problemas que gera insegurança na Sim. realização da cirurgia complexa. É o medo das complicações. E é claro, se começa a desenvolver a cirurgia pélvica complexa, a chance de você ter uma complicação complexa É aumenta grande. também. É, É, eu então, já tive, assim, igual teve um dia que um colega me pediu para entrar com ele com um debulk linfonodal, tava paraórtico, assim, pegando bem ali a renal à esquerda. Ou eu fui, peguei a artéria renal. Assim, peguei a veia renal. E o negócio sangrava, assim. E aí eu falei, não, pode deixar, eu consigo fazer. Então eu mantive compressivo, peguei o fio certo, rafiei ele. Não, chama o vascular. Eu falei, não, pera, se o vascular não der tempo, eu acho que eu consigo. Pronto, estanquei, resolvi. E assim, eu acho que se você tiver alguém na equipe que faça, acho que sensacional, melhor ainda. Mas se você não tem e não vai chegar alguém, você saber como conduzir, ou lesão de ureter, uma rafia, fazer reimplante, lesão vesical, essas condutas eu acho que a gente tem que saber fazer, entendeu? Quem lida com cirurgias complexas, pelo menos complicações básicas, a gente tem que tentar resolver. uma coisa interessante, eu vou tirar os comentários aqui, pessoal, mas vocês podem deixar as perguntas aí que a gente responde no fim, tá bom? Só para não atrapalhar aqui, ficar passando na frente. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, Ana, é o seguinte: você não necessariamente precisa resolver a complicação, mas o fato de você saber resolver a complicação te causa uma segurança Sim, para você ir mais profundo. Você concordo. entende? Então, que eu sempre digo assim, hoje eu até fiz um post falando sobre isso, que quem trata a complicação
ou quem trata uma subespecialidade, por exemplo, a urologia, ela tem uma maior capacidade, os melhores resultados no tratamento de um reimplante de ureter, no tratamento de uma lesão ali complexa da bexiga com ureter, mas o fato de você saber resolver essa complicação, você cria coragem para ir mais profundo. E, o melhor, você sabe como evitá-la. Então, por exemplo, a dissecção do ureter. Se você sabe reimplantar o ureter, você sabe dissecar o ureter todo. E você não fica inseguro em falar, eu não vou ali porque o ureter pode estar ali. Você passa a dissecá-lo, você passa a identificá-lo, assim como as outras estruturas profundas. Aí você parte, por exemplo, para uma esterectomia radical. Você precisa fazer o túnel do ureter, precisa dissecar o ureter. Então, você ali já e vai desenvolvendo cada vez mais os procedimentos mais complexos, né? E eu lembrei, era isso que eu lembrava de você comentando, porque você foi num serviço que era um departamento de ginecologia oncológica e você viu realizar cirurgias que não eram normalmente que se faz na cirurgia ginecológica oncológica, uma retirada do útero, uma retirada do ovário, uma esterectomia radical. Não, você começou a ver a realização de cirurgias muito mais complexas. Sim. E muitas das vezes tratando alguma complicação de um procedimento complexo. Então, esse é um momento em que você participa de um processo que você vira a chave dentro da sua cabeça. E daí começa a ficar aquilo tranquilo. Mas aí você pode perguntar para mim, mas eu não tenho contato com complicações e eu não vejo. Então, como que é uma forma que pode fazer diferente? É você assistir os vídeos de colegas de excelência. Então, aí, uma das ideias da criação da plataforma da metodologia cirúrgica foi deixar ali os vídeos disponíveis. Porque se você for procurar hoje em algum local, no YouTube, por exemplo, ou alguma rede social, você vai achar espalhados, não necessariamente com o foco que a gente precisa, não narrado como a gente gostaria. Então, ali é o objetivo de uma tática que foi falado aqui já, nessa live 6 em 7, por um outro cirurgião de elite, o Godoy, ele estava até aqui com a gente, que a frequência e o hábito que você criar de assistir os vídeos no dia anterior da cirurgia, né? Então, a cirurgia amanhã, vou assistir hoje. Eu acho isso, e sempre, mesmo na minha formação, meu chefe, o Marco Aurélio, ele sempre falava, não adianta você querer entrar na cirurgia, entre, mas vê vídeo, vê como que a pessoa faz, pega o melhor. E eu acho que com a plataforma, eu gostava de ver os vídeos não editados. Então, assim, eu não sei por que é mais lenta, assim, eu pegava aqueles vídeos não editados e ia mentalizando aquilo ali. E fora a forma de você falar na cabeça da gente. Gente, chegou cautério na perna esquerda, parece que eu vou lembrar, porque aqui eu tive que mudar por causa que... É umas coisas que você acaba adaptando, vamos supor. A placa de cautério é da sua esquerda, os cabos vão passar à direita, o aspirador vai ficar à esquerda da paciente. Então, assim, você sistematiza tudo e o negócio já coloca, isso vai no automático. Então, assim, eu tive que trocar aqui porque no interior eu não tenho placa de cautério de colar. Infelizmente, aquela placa antigona. Então, eu não conseguia colocar naquela posição. Então, eu tive que mudar, mas sempre no mesmo lugar. Eu coloco ela daquela forma. Ou porque não tem uma tomada. Então, não quer dizer que você vai fazer do jeito que o senhor mandou. Mas, assim, sistematize de qualquer forma, que fique prático, você faça sempre daquele mesmo jeito. Entende? Então, e eu não esqueço eu aprendi uma coisa com você na pós, que você fez essa cirurgia ao vivo, ensinando a linfadenectomia pélvica, que é você entrar sobre a ilíaca externa e sobre o psoas lateral. Aí você já cai na fossa, já pega o nervo obturatório e já entra do outro lado, ele já está lá no lugar e você pega aquele canalzinho e tira. Né? Pega o lugar da fossa, ele já sai direitinho. E aí você faz essa mesma técnica, tanto na vídeo quanto na aberta, e o negócio dá do mesmo jeito. Ontem eu fiz uma assim, e aí o auxiliar estava falando, Ana, isso é mesmo aquilo que você falou, né? Olha aqui o nervo. Eu falei, gente, faz do mesmo jeito o negócio. E aí é muito legal, sabe? Eu até postei ontem uma foto da linfadenectomia que eu fiz, que ficou muito bacana. Então, olha só, um colega perguntou esse dia no grupo, né, da mentoria que a gente tem, assim, alguém tem o passo a passo da linfadenectomia paraórtica na aberta? Porque na plataforma só tem pela via minimamente invasiva. É mesmo. E é a mesma, é isso, ó.
essa é a conclusão. Eu nem combinei com você antes. E você respondeu aí, é a mesma. A técnica é a mesma. O que geralmente a gente faz, que talvez mude da cirurgia laparoscópica para a cirurgia aberta? Quando eu comecei a fazer a cirurgia laparotômica, o que a gente fazia? A gente ia ressecando o produto linfonodal e iam aparecendo as estruturas anatômicas, os limites nossos. Quando a gente começou a desenvolver a cirurgia laparoscópica, a gente identifica todos os reparos anatômicos, os limites, para depois a gente fazer a ressecção. E eu vi, adaptando a cirurgia laparoscópica, que esse era a laparotômica, mas com a mente da laparoscópica, que esse era o ideal. Por quê? Porque daí eu tinha o controle total da situação, que nem você comentou aí. Então, paralelo à artéria ilíaca externa, acha o nervo gênito femoral do ligamento redondo ao infundíbulo pélvico. Abre e depois vai posterior aos vasos. Por quê? Porque a fossa obturadora fica mais livre e didaticamente, por que eu fazia isso, né? Isso não é todo mundo que faz, mas por que eu gosto de fazer isso? Porque quando você está com um aprendiz ali em campo, didaticamente fica muito mais fácil para ele ressecar os linfonodos da fossa do que ele vir pela frente, soltando a veia ilíaca externa, porque ele fica com medo da lesão. E daí o que ele faz? Ele afasta da veia, porque a gente trabalha com a pinça de energia. Então ele acaba afastando da veia e sobra o produto da linfadenectomia, os linfonodos, por sobre a veia. Quando a gente tira, na hora que você dá a tração com a mão esquerda no produto, já surge aquele espaço cinza, que você sabe que já foi aquela abertura que você fez atrás. E daí você já mentalmente sabe que ao abrir aquele peritônio leve, atrás não tem nenhuma estrutura nobre que você possa lesar. E nesse momento, é o momento que você vai identificar o nervo obturador, que vai ser o seu limite posterior. Você identificou o nervo, você não vai mais para baixo. Você vai para cima dele, anterior, e crânio caudal. Então, é um passo interessante. Mas sabe uma pergunta que eu queria fazer para você? Você, fazendo o curso de metodologia, assistindo às aulas, você acha que é possível diminuir o tempo cirúrgico? Sim, eu fiz uma esterectomia terça-feira com 50 minutos, com 2 suturas na cúpula vaginal. Então, olha só para você ver. Se eu chegasse para você hoje e falar assim, Ana, eu vou colocar você para assistir um curso online, não tem presencial, e que você vai diminuir seu tempo cirúrgico, você acreditaria? Não. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje não, que existe, é você diminuir o seu tempo cirúrgico. Então, você imagina que uma metodologia pode transformar a sua cirurgia. Então, você está comentando aí, no começo você chegou a fazer uma esterectomia em quanto tempo? Eu já ia te falar isso. A primeira esterectomia que eu fiz em 3 horas. 3 horas e meia. 3 horas. E você estava fazendo agora, mais ou menos, estava durando quanto tempo? 50 minutos, 1h10. 1h10. Mas agora que você está fazendo Não, padronizado. vamos supor, eu fazia antes 1h30, 1h30. Eu tô com 50 minutos, assim, com tudo fluindo bem, uns 50 minutos, 1 hora. Eu consegui sair de 1h30 para 50 minutos. Então, você chegou a diminuir quase 50% o seu tempo cirúrgico. Isso é um negócio inacreditável. E eu estava conversando, né? A gente tem um acompanhamento que eu faço também, né? Próximo dos alunos, com reuniões aí mensais que a gente faz junto. Por quê? Porque os níveis de aprendizado são diferentes. E os níveis técnicos, nesse momento aqui, os profissionais têm níveis técnicos diferentes. Então, às vezes, uma dificuldade que você tem não é uma dificuldade que o outro colega tem. E a gente não consegue resolver se a gente não tiver uma conversa e discutir o que tem dentro da plataforma, a metodologia, para a realidade de cada um. E um colega, ele falou que ele gastava o mesmo tempo, ali umas 2 horas, porque ele ficava preocupando em abrir todo aquele peritônio posterior antes de abrir a cúpula. E daí ele começou, essa manobra, só essa parte técnica do passo a passo,
Mudou em 15 a 20 minutos o procedimento cirúrgico dele. Então, só por aí já teria valido a É. pena. E se você for Todo... pensar, às vezes nem vale abrir tanto posterior, que na hora que você já, a auxiliar já joga o copinho lá na frente, se você já solta tudo, o posterior vai junto também, então eu acabo ressecando assim. Não sei quando tá muito difícil, assim, mas eu não mexo muito assim, mexer muito posterior, não. Eu me preocupo no anterior, lateral e o posterior vai. E Sei lá, assim. você acha que esses benefícios diretos no tempo, na diminuição do tempo da cirurgia, tiveram benefícios indiretos pessoais para você? Bom, uma coisa assim que eu achei assim, o principal, a gente diminui tempo sem diminuir qualidade, né? Eu acho que a gente diminui tempo ganhando ainda qualidade, menos tempo de anestesia para paciente, eles normalmente que a gente faz. E eu faço Cortou um cirurgia pouquinho, peraí, você falou menos tempo de anestesia? menos tempo anestésico, então é melhor para o paciente, né? Menos trem e tudo, trem de Lemburg. Sangramento mínimo para paciente. Acho que ela não sangra, se a gente for ver, nem 30 ml praticamente, né? Na cirurgia de convênio eu uso bipolar e ultrassonic, mas as cirurgias de SUS só bipolar. É o que a gente tem, bipolar e mono. Eu gosto de usar duas energias, acho que você também usa, né? Exato. Mas então é possível fazer uma esterectomia, uma cirurgia mais complexa só com bipolar e mono, certo? Bipolar. Você lembra que eu te disse que me desafiei a fazer pelo SUS uma para-aórtica estadiadora no câncer de colo só com bipolar. E foram 3 pessoas auxiliando, eu gastei um tempinho bom, mas pô, consegui, ficou bonitinho. Enfim, eu acho que o importante é você tem. Eu acho, Marcelo, uma coisa que você falou é verdade. Você vê o negócio, você tem que cair para campo. Não adianta você ficar só na teoria de que vou ver vídeo, vou ver, não vou ter coragem, já tenho medo. Cara, vai. Se no máximo você não conseguir resolver, converte, faz aberta, entendeu? Que eu acho. Mas se você não se arriscar ou se desafiar a fazer esse tipo de cirurgia, você não vai crescer. É isso que eu penso, sabe? Eu acho que esse é o espírito do o que eu denomino, né, que é o cirurgião de elite. Por quê? Porque a gente se desafia no dia a dia. Quando a gente está fazendo atividade física e a gente busca atividade física de alta performance, a gente começa a competir com a gente mesmo. E na cirurgia também. Então, com, tenho competição comigo mesmo no esporte todo dia e na cirurgia. Eu sempre tento fazer com o menor tempo, mas é o que você comentou, o menor tempo com a mesma segurança. E Nossa, daí, sim. quando você tem um conhecimento anatômico profundo, o limite seu cirúrgico é infinito. Você chega a fazer muitos procedimentos que você nunca fez, Concordo só plenamente. visualizando vídeos. Eu fui para a Índia para assistir o transplante de útero e quando eu voltei, eu reproduzi aquele procedimento que eu havia visto lá. Porque eu tinha visto o vídeo, mas aí era um procedimento que para mim era inédito, para o país era inédito, ninguém tinha feito e arriscado. E a gente fez e conseguiu fazer com sucesso a cirurgia, com sangramento mínimo, com um tempo super rápido. A gente fez a retirada por via robótica. Então, assim, foi um procedimento que pôde ser reproduzido visualizando uma outra cirurgia. E quando eu fiz aqui a primeira live 6 em 7, o Gustavo, no final, ele me fez a pergunta como que ele poderia fazer a paraórtica. E eu vejo que a paraórtica é uma das cirurgias que gera muito desconforto nos colegas, um dos procedimentos, que mais gera desconforto nos colegas, para iniciar, porque tem pequenos detalhes técnicos. E eu falei para ele o seguinte, falei, nunca você vai chegar para mim e falar, hoje estou preparado, amanhã vou fazer. Porque você nunca fez, você sempre vai ter a insegurança de não fazer. Então, assista o vídeo de pessoas que fazem qualquer coisa. Vá até o lugar onde pessoas fazem. Você vê o passo a passo, as dicas, e você tenta fazer. Você compartilhou comigo, né? Eu sempre compartilho nas aulas para estimular os colegas. Você compartilhou, né, essa foto que você tinha feito Perfeito. o paraórtico com a energia permanente apenas,
E tava lá, uma linda imagem do reto peritônio todo secado, tanto para aórtico quanto pélvico, né? Que é totalmente possível, né? De fazer. Eu acho que quando e a gente começa fazendo, não precisa ficar o melhor tão perfeito. A minha não ficou tão perfeita igual você faz, mas quanto mais eu for fazendo, e vendo os meus vídeos também, é isso que eu acho. Eu acho que com a plataforma da metodologia cirúrgica, você tem um vídeo durante um ano. Cara, fiz agora. Nossa, acho que não ficou tão bem. Se você não gravou, porque às vezes você pode ter dificuldade de gravar, vê o vídeo de novo e vê, nossa, eu não fiz dessa forma, então vou refazer desse jeito para ver o que, que eu ganho, ou o que eu vejo de vantagem. Sei lá, acho que também, quanto mais vídeo você fazendo, você também cria a sua técnica, né? Exato. Se você vê 3 cirurgiões operando, 3 cirurgiões operam diferente. Pega o que cada um você achou de melhor e faça a sua técnica. Eu acho que a gente acaba fazendo um pouco disso, sabe? E eu vou falar até mais. Nesse um ano, se você começar a fazer os procedimentos e você fizer, você vai passar por vários momentos. No primeiro momento, você não faz, você vai ter uma visão diferente da cirurgia. Quando você realizar seu primeiro procedimento e você assistir esse mesmo vídeo que está lá na plataforma, você já vai ter uma outra visão. Não. E depois, quando você tiver feito vários procedimentos, você já vai estar maduro para ver aí os mínimos detalhes. Aonde que eu seguro com a pinça, aonde que eu apresento com a mão esquerda, aonde que entra primeiro. É nesse momento que você começa a diminuir seu tempo cirúrgico. Porque você passa a fazer movimentos desnecessários, então você tem uma economia de movimento, e você passa a não fazer múltiplos movimentos. Porque às vezes na tentativa de querer fazer, você perde a apresentação. Aí você Sim. reposiciona, perde a apresentação. Aí você não faz o movimento adequado da pinça e não abre aquele campo da espuminha. Então eu acho que os colegas têm me dito isso e eu acho super interessante isso. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção que é o seguinte: às vezes você não faz aquele procedimento e não vai fazer. Por exemplo, se você só opera endometriose e não opera câncer, eu não vou fazer linfadenectomia, então eu não vou ver um vídeo de linfadenectomia. Aí está o erro. Esse é um erro frequente. Por quê? Porque eu aprendi e desenvolvi os primeiros passos da linfadenectomia paraórtica fazendo câncer de reto. Porque no câncer de reto, a ligadura da artéria mesentérica inferior é na origem. Então a gente colocava a aorta deitada, via a mesentérica inferior saindo e ligava ela na origem. Para isso, eu precisava da apresentação do reto peritônio. Então, para apresentar o reto peritônio hoje, eu utilizo o que eu fazia no passado para fazer a cirurgia de câncer de reto. E não necessariamente, hoje em dia, opero muito pouco o câncer de reto. Mas eu faço bastante linfadenectomia paraórtica. Na pelve, por exemplo, linfadenectomia pélvica, você pode não fazer, mas se você faz endometriose, vai chegar a endometriose profunda que você vai entrar, vai precisar entrar no espaço pararetal, o compartimento lateral vai estar comprometido, você vai precisar fazer parametrectomia. Então é extremamente importante e interessante você assistir às cirurgias dos colegas que você não faz. Sabe uma coisa que eu fazia lá no hospital que era frequente? Acabava a minha cirurgia mais cedo, eu ia assistir uma cirurgia laparoscópica de um professor de excelência que estava fazendo ali na hora. Por quê? Porque um movimento dele, uma dissecção, um uso de uma energia sempre fazia diferença na hora da minha cirurgia. Por exemplo, a prostatectomia. Eu fiz muita prostatectomia. Hoje em dia eu não faço mais prostatectomia. Mas tem um ponto na prostatectomia que, por exemplo, na exenteração pélvica que eu faço, eu utilizo. Então, esse momento é um momento que você está mais maduro para entender que a sua cirurgia pode melhorar com aquelas cirurgias que não é, por exemplo, da sua especialidade. Mas me conta agora, nesse momento, quais são as suas maiores dificuldades? Nossa! Na cirurgia, assim, não. Quando, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia complexa, qual que é a sua maior dificuldade hoje em dia? É a energia? É a identificação de algum espaço? Eu acho duas. Em cirurgias de SUS, realmente, se for pensar, é energia, né? A gente não consegue fazer muita coisa com isso. E outra coisa que eu acho ainda auxiliar, sabe? Tem poucas pessoas ainda assim, preparadas
que entenda, por mais que você, é simples você treinar, você ter alguém que saiba, mas se ela não entende os tempos cirúrgicos e você passar isso para ela, é difícil um pouco, então isso acaba atrapalhando um pouquinho. Então eu sinto hoje dificuldade um pouco em energia quando não está disponível e em capacitação de alguém para fazer aquele procedimento em conjunto, que entenda, sabe? Que tenha a mesma visão de você dos passos. Isso sim, eu acho que é diferente. Esse é um ponto interessante e que é muito frequente. Muitas das vezes você se capacita e a sua equipe não se capacita proporcional ao que você se capacitou. E você está apto a fazer aquele procedimento, mas a sua equipe não acompanha na parte técnica. Uma dica. Primeiro, utilizar a ótica de 30 graus. Sabe por quê? Porque assim, você viu, eu fiz uma vez. Eu só sei usar de 30, eu não sei usar de 0, não. Eu reproduzi uma cirurgia ao vivo com 2 fellows para demonstrar de que era possível a gente fazer a cirurgia complexa com uma equipe que não operava comigo todo dia e não faz a cirurgia de excelência conforme eu fazia. Por que que era possível? Porque eu exijo menos do auxílio. Eu exijo que ele seja auxílio. E eu controlo todo o procedimento. Então, aquela visão lateral, eu mantenho ele na visão lateral, mas eu faço as secções, eu faço as ligaduras, eu aspiro. Esse, talvez, no início da curva, esse seja o momento de você assumir completamente a cirurgia. E colocar ele, ó, eu pegava a mão dele e falava, traciona o infundíbulo para medial. E vai ficar aqui, não vai mexer mais. A câmera você só vai mudar se eu pedir. E o útero fica nessa posição e pronto. E deixa que eu vou desenvolver aqui os espaços que precisa. Então, eu acho que é uma dica boa para quem está começando e não tem uma equipe ainda capacitada para fazer cirurgia junto. Mas outra coisa que você falou também de tempo, que você fala no curso, é a questão das instrumentadoras, né? A posição delas de frente para você, o tempo como passa a energia, porque isso conta muito. É 1 minuto, 2 minutos que ela perde, estando longe, que perde energia, ela entender o que você está pedindo. Então, a instrumentadora também te conta muito tempo, né? Sabe o que é interessante da cirurgia robótica hoje em dia? Que ela trouxe alguns conceitos que a gente era obrigado a fazer na laparoscopia, mas não fazia. E hoje, na robótica, são obrigatórios. Por exemplo, quando você tira a pinça da paciente, o braço fica na mesma posição, ele só recolhe. Quando você coloca a pinça de novo, ele já está na posição, você só vai empurrar e ele tem a memória de lembrar a altura que ele estava. E na hora que ele voltar para a altura, ele sinaliza com uma cor. Na laparoscopia, eu sempre comentei isso, principalmente antes da gente desenvolver e ter a cirurgia robótica, que o auxiliar deveria colocar a pinça para a gente e a gente ficar olhando só para o monitor. E hoje em dia é isso que a gente faz na cirurgia robótica. Tá bom. Quem que controla a câmera hoje na cirurgia robótica? É o cirurgião principal. Fica com o cirurgião principal. Então, a câmera na laparoscópica tem que ficar o mais estático possível. Então, é interessante que a energia, o pedal fica para quem hoje na cirurgia robótica? O cirurgião principal. Então, você vê que todo o foco da cirurgia fica concentrado no cirurgião principal. E o auxiliar faz o quê? Faz único e exclusivamente o auxílio, né? Mas me conta, a respeito das cirurgias complexas, quais são suas perspectivas futuras? O que você acha que é o maior desafio? Qual cirurgia você está pensando em fazer? Nossa, eu quero ainda fazer uma traqueleque, traquelectomia radical. E uma exenteração. Para mim são meus desafios maiores, sabe? Sabe que a exenteração, né, se ela for, ela pode ser anterior, nem pode ser anterior. Se eu tiver só anterior, tá ótimo, entendeu? Não, o que seria total, não. o que seria o ideal, né? Porque depois da exenteração vem o processo da reconstrução, que daí é um pouco mais complexo, né? E mais que daí nesse caso seria interessante a multi estar junta, porque as complicações inerentes ao procedimento da exenteração são grandes e são reais. Então, uma coisa é a gente fazer uma esterectomia radical
e ter um índice de fístula baixíssimo, mas ter o índice por causa da morbidade do procedimento. Outra coisa é a gente tirar a bexiga e fazer uma reconstrução da via urinária, que, né, aumenta ainda mais a chance numa paciente, muitas das vezes, né, se for da ginecologia já irradiada, né, é uma paciente que já tem uma lesão grande, a ressecção é lateral, então a gente já desvasculariza as estruturas pélvicas. Então, mas é uma cirurgia muito bonita, né? Mas, assim, eu, questão de desafiar, eu vou fazer uma sacrocolpexia. Eu nunca fiz. E essa questão de desafio, você fala, cara, como? A mesma coisa que eu estou falando, eu conversei com quem faz muito, com o Léo Bezerra, eu vi Sim. vídeo de alguém, perguntei quais são os tics and trips, onde que eu vou fazer. Então, assim, você se preparar para aquilo, eu acho que isso, e saber os marcos anatômicos, sabendo anatomia, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, sabe? É arriscar. Eu vejo você falando, olha, eu agora quero fazer cirurgia inédita, porque você já chegou a um limite que você faz essas complexas todas. Deixa eu fazer um diferente, né? Você está desafiando essas inéditas. Eu estou me desafiando as minhas complexas. Então, assim, eu acho que a gente, nós como cirurgiões, a gente tem que se desafiar. Isso é o gostoso, isso que nos motiva a fazer esses procedimentos. Mas, assim, tendo base nessa anatomia e com a plataforma da metodologia, isso está lá o tempo inteiro. Cortou um pouquinho com a plataforma. Com a plataforma, você tem os vídeos disponível para você a hora que você quiser. Então, você tá uma dúvida, vai lá e vê antes de fazer a cirurgia, olha de novo. Então, eu acho isso um acesso muito rápido e com qualidade, né, dos vídeos que tem. E não necessariamente, ao momento que você adquire o amadurecimento, né, que você vai fazer as cirurgias inéditas, mas você pode, a sua própria cirurgia, ter o desafio de diminuir o tempo dela, Um né? tempo. Então, o uso de uma energia diferente, o uso de uma metodologia pensada no dia anterior, e daí vem o processo da corrida. Eu lembrei agora que o que que eu faço? Eu corro diariamente, tento correr diariamente, e toda vez que eu estou correndo, ou assim, por exemplo, se tem uma aula para eu fazer, eu faço a aula ali, na corrida. Porque passa na minha cabeça todo o filme da aula, quando eu chego em casa eu só coloco os slides no que eu gostaria. Quando, por exemplo, para essa live aqui, eu estou correndo e eu estou pensando, ó, o que eu vou perguntar para a Ana à noite, o que ela pode passar de informação para algum colega que pode ajudar, e eu faço isso diariamente. E a metodologia também. Por exemplo, para a cirurgia que eu ia fazer do transplante, nós foram diversas corridas. Eu pensando, ó, e se não der certo essa estratégia, ou como que eu tenho que fazer para tirar. E tinham três ambientes diferentes, né? Você tira de uma sala, leva para uma outra, prepara o órgão, e na outra sala, a outra equipe já preparou o paciente para você chegar e colocar o órgão. Então, tinha tudo que dar certo. Então, tinha que pensar em todos esses ambientes, né? Eu faço isso correndo. Eu faço isso correndo e muitas das vezes também os projetos novos, por exemplo, essa Live 67 surgiu assim. Eu falei, por que que eu não compartilhar? Porque uma coisa é eu ficar comentando e compartilhando com todo mundo a minha experiência. Outra coisa é eu trazer a experiência de colegas que já passaram pelo momento que uns colegas talvez estejam vivendo hoje em dia, né? E com certeza, vocês não têm ideia, porque eu tenho alguns feedbacks de como que isso é bom para os outros colegas, né? Como que pode ajudar os outros colegas e como, consequência, a gente acaba ajudando as pacientes, né? Mas Sim. eu prometi que a live ela ia ser mais rápida, tipo no máximo 1 hora. Então a gente está chegando ao fim. Eu queria que você fizesse uma pergunta para mim que você nunca fez. Nossa. E se você tiver uma pergunta que você queira saber alguma coisa da cirurgia, vamos lá. Bom, Marcelinho, o que que você vê hoje como o maior desafio cirúrgico? Tanto para quem está começando, quanto para o cirurgião mais experiente? No Brasil, se a gente for pensar. Tá. Eu acho que a formação que a gente tem até hoje, ela não prepara a gente para a vida real. E isso a gente vê isso no dia a dia. Eu acho que para quem está começando, o maior desafio é ele desenvolver
a metodologia que ele vai aplicar na cirurgia. Porque a partir do momento que eu percebo que você tem uma metodologia e você faz igual, a chance de dar errado é pequena, a chance de ter complicação é pequena, e você começa a fazer mais rápido os procedimentos. Então, eu só comecei a fazer a linfadenectomia num tempo muito rápido, e hoje eu consigo fazer muito rápido, por quê? Porque eu faço sempre igual. Então, se você assistir 3 dias de cirurgias comigo, e as 3 tiverem linfadenectomia, você vai ver eu fazendo igual nos 3 dias, e você já viu isso mais de uma vez. Então, para os mais jovens, eu acho que é isso. Porque muitas das vezes, o não conhecimento da anatomia profunda gera uma coragem para realizar uma cirurgia complexa. Quando você começa a conhecer mais o ambiente da anatomia, você começa a ter medo das complicações. E daí é o momento intermediário. E quando você já não tem mais medo das complicações, eu acho que o maior desafio é você fazer aquela cirurgia num tempo menor, com uma alta precoce. Porque uma coisa é a gente fazer a cirurgia rápida, outra coisa é você tirar o paciente rápido do hospital. Então, o meu objetivo maior, o meu desafio maior hoje, e eu vou ser sincero para você, eu continuo fazendo cirurgia em várias cidades. Eu tenho a segurança de fazer a cirurgia e voltar para um outro local. Fica uma equipe, claro, de resguardo, mas a gente ter índices de complicações baixíssimos. E na maioria das vezes, vou falar para você que 99% delas, a paciente vai de alta em até 24 horas do procedimento. Hoje em dia, você não chegou a comentar isso nessa live, né? Mas você viu lá a alta precoce e ficou surpresa quanto ao tempo. E hoje em dia você faz mais rápido do que quando você viu eu fazendo lá, não era? Hoje em dia você consegue dar alta no mesmo dia para paciente que fez esterectomia simples. Esterectomia simples, alta no mesmo dia. Ontem eu fiz uma radical com linfadenec, dei alta hoje à tarde. Ficou 24 horas também. Então, mas olha para você ver. Isso é uma coisa que eu falo e tento mostrar para os colegas para reproduzirem isso, porque é a vida real. É o que eu vejo no dia a dia, né? E o limite em cirurgia depende única e exclusivamente do cirurgião. Do cirurgião. Única e exclusivamente. O limite, ele é infinito. O que a sua mente acreditar que você faz, a sua mão vai conseguir fazer. Isso eu vi colegas, grandes cirurgiões fazendo cirurgias brilhantes, assim, cirurgia que eu jamais pensei que eu pudesse fazer, e até mesmo uma cirurgia que eu desejei fazer e consegui fazer, que era uma cirurgia extremamente complexa. Mas eu vou fazer uma última pergunta para você, Ana, para você finalizar aqui com chave de ouro. Se você pudesse passar uma mensagem para quem, não, de vários níveis técnicos, né, que estão ouvindo a gente aqui, e que você pudesse dizer alguma coisa para eles, que pudesse ajudar eles na performance do dia a dia, o que você diria? Tenha noção total de anatomia e se desafiem sempre. Eu acho que é o que a gente nos dá o gás de cirurgiões, entendeu? Você tem que ter como segurança a anatomia e você tem que se desafiar a conseguir sempre um melhor, ou em tempo cirúrgico, ou em cirurgias diferentes, em aumentando complexidades. Eu acho que o ser humano é movido a desafios, eu vejo isso. Mas você tem que ter noção, acho que cirurgia e anatomia não tem outra. Você só vai conseguir crescer se você tiver ela na mão, não tem como. Eu ganhei isso muito, Marcelinho, eu falo muito. Quem me deu a maior noção de anatomia, o tanto que isso é importante, foi com a metodologia e com o curso de cadáver, sabe? Foram duas coisas para mim, assim, marco para cá, Ana Luísa pré e pós, sabe? Eu vejo isso. Isso é uma coisa que eu ia comentar agora. Agora em agosto, no final de agosto, a gente vai ter o curso de cadáver. E esse é um momento em que o cirurgião se lapida. Por quê? Porque ele vê realmente a anatomia, ele vê os espaços pélvicos ali, e a gente vai ter aí, nesse curso de cadáver, o curso já está encerrado as vagas, né, as inscrições, mas a gente vai fazer uma coisa inédita lá, que é transmitir ao vivo para quem tiver interesse e não pôde participar da parte prática. Mas eu vou fazer a transmissão da parte prática, eu fazendo a cirurgia e o aluno via plataforma online, vendo
a dissecção ali de todo a pelve e o andar superior do abdômen com a linfadenectomia paraórtica. Então, acho que vai ser muito interessante. Nossa, sensacional. E a gente não tem um curso desse tipo todos os dias. Então, eu acho que vai ajudar bastante quem está no objetivo de desenvolver a cirurgia pélvica complexa. Ana, queria agradecer muito você por estar aqui essa noite, por ter aí dividido um pouquinho do seu tempo nessa Petrópolis fria. Obrigada a você, Marcelinho, pelo convite. Foi um prazer. Espero ter ajudado vários colegas aí a se desenvolverem e crescerem cada vez mais.